Era começo de noite em Seropédica, na Baixada Fluminense, quando uma voz ecoou pelo portão de uma casa simples. Ana Vitória! O chamado foi direto pelo nome. Dentro da residência, a jovem de 24 anos ouviu e, sem imaginar o que viria a seguir, caminhou até o portão. Ela abriu e, naquele exato segundo, o silêncio da rua foi rasgado por disparos. Testemunhas contaram que foram pelo menos 4 tiros. Ana Vitória caiu ali mesmo, na porta de casa, sem chance de defesa. Quem atirou não disse mais nada. Não houve discussão, não houve aviso, foi execução. A cena foi rápida e calculada. 2 homens, segundo relatos iniciais, chegaram de motocicleta, pararam, chamaram pelo nome e guardaram que ela mesma abrisse o portão. Isso não foi acaso. Quem estava ali sabia exatamente quem procurava. A pergunta que passou a ecoar na comunidade foi inevitável. Como alguém sabia que ela estava em casa naquele momento? Como alguém teve tanta certeza da rotina dela? E principalmente, por que Ana Vitória não tinha antecedentes criminais, ficha limpa, nenhum registro, nenhuma passagem. Para a polícia, isso é um dado importante, mas não encerra a investigação, porque no Rio de Janeiro, muitas vezes, o perigo não está no que a pessoa fez, mas com quem ela se envolveu. Começou então a circular uma informação que mudou o rumo das suspeitas. Ana Vitória teria tido um relacionamento amoroso com um homem ligado à milícia da região, um miliciano conhecido como Vitinho, que já havia morrido em confronto com a polícia. Vitinho fazia parte de um grupo que disputava território na Baixada Fluminense. Após a morte de lideranças antigas, a região passou a viver uma guerra silenciosa entre milícias rivais. De um lado, um grupo comandado por um líder foragido, do outro, uma facção ligada a outro chefe já preso. Quando há disputa por território, qualquer detalhe pode virar motivo para a morte. Informações vazadas, suspeitas de traição, mudança de lado. No mundo do crime organizado, a desconfiança é sentença. Os investigadores começaram a trabalhar com diferentes hipóteses. Poderia ser retaliação por um relacionamento passado. Poderia ser suspeita de que ela estivesse passando informações para o grupo rival. Ou poderia ser que alguém quisesse enviar um recado claro para a comunidade. A execução na porta de casa tem um significado, é pública, é visível, é uma demonstração de poder, não é um crime escondido, é um aviso. Outro ponto que chamou a atenção foi a exposição nas redes sociais. Ana Vitória era ativa, postava fotos, marcava lugares, compartilhava momentos do dia a dia. Para amigos era apenas rotina, para alguém mal intencionado era um mapa. Quando você publica onde está e a que horas está, facilita o trabalho de quem observa. Não é preciso seguir na rua, basta acompanhar a tela do celular. E se alguém já tinha interesse na vida dela, essa exposição pode ter sido o detalhe que faltava. A polícia também não descartou a possibilidade de crime passional. Ana Vitória era jovem, bonita e conhecida na região. Em comunidades dominadas por facções, relações amorosas muitas vezes se misturam com disputas de poder. Ciúmes pode se transformar em violência, mas até aquele momento, os indícios apontavam mais para o crime organizado do que para um caso isolado de paixão. A dinâmica foi típica de execução, abordagem direta, disparos certeiros, fuga rápida. Nos dias anteriores ao assassinato, 2 outras mortes haviam sido registradas na mesma região, crimes ainda sob investigação. A coincidência acendeu um alerta na delegacia de homicídios. Poderiam estar conectados. Peritos estiveram no local, recolheram cápsulas, analisaram a trajetória dos projéteis. Câmeras de segurança da rua e de estabelecimentos próximos começaram a ser coletadas. O objetivo era identificar a motocicleta, a rota de fuga, qualquer detalhe que levasse aos executores. Enquanto isso, familiares tentaram entender o que havia acontecido. A mãe chorava, o pai repetia que a filha não merecia aquele fim. Amigos diziam que ela era alegre, trabalhadora,
que gostava de sair, de viver. Mas no Rio de Janeiro, às vezes, o simples fato de conhecer alguém errado já coloca uma pessoa na linha de fogo. E essa é uma das linhas mais difíceis de investigar, porque não há registros formal. Há conversas, há vínculos, há histórias cruzadas. Os investigadores passaram a analisar o celular da vítima, assim que possível, conversas recentes, chamadas, mensagens. A verdade muitas vezes está escondida em pequenos detalhes digitais. Também começaram a ouvir pessoas próximas, amigos íntimos, conhecidos da vizinhança. Qual era a rotina dela? Quem sabia que ela estaria em casa naquele horário? Quem poderia ter interesse em silenciá-la? A palavra emboscada foi usada mais de uma vez por quem acompanha o caso, porque chamar pelo nome é sinal de conhecimento prévio. Não foi um erro, foi direcionado. A Delegacia de Homicídios trabalha agora para responder 3 perguntas fundamentais: quem atirou? Quem matou? E qual a motivação real? Em regiões dominadas por milícias, muitas vezes os executores são apenas peças. O verdadeiro mandante permanece nas sombras. E identificar essa cadeia é o que define se haverá justiça ou apenas mais um nome esquecido. O caso ganhou repercussão porque foi brutal. Jovem, porta de casa, chamado pelo nome, é o tipo de crime que gera medo coletivo, porque mostra que o perigo pode chegar até o portão. Enquanto a investigação avança, uma coisa é certa: não foi aleatório, foi planejamento. Houve informação prévia, houve intenção clara de matar. A pergunta que ecoa em Seropédica é simples e pesada: quem matou Ana Vitória? E mais do que isso, por que decidiram que ela precisava morrer? No meio dessa história, fica um alerta duro. Em áreas onde o crime organizado disputa território, qualquer ligação pode ser vista como ameaça. E às vezes, a sentença vem sem aviso, sem julgamento e sem chance de defesa. Agora cabe à polícia montar o quebra-cabeça. Cada câmera, cada depoimento, cada registro telefônico. Porque só com as provas sólidas será possível apontar os responsáveis e dar uma resposta para uma família que ficou com o silêncio da porta aberta e o eco dos disparos na memória. E enquanto essa resposta não chega, a execução de Ana Vitória permanece com mais um capítulo sombrio da guerra invisível que transforma ruas comuns em cenário de terror. E na sua visão, o que aconteceu com Ana Vitória? Será que foi um crime passional ou foi queima de arquivo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu sou Marcelo Caixeta, te espero no próximo vídeo que vai aparecer na sua telinha. Até lá!